Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez examinando as Escrituras e rogamos a Deus que nos abençoe, nos dê a direção do seu Santo Espírito para juntos compreendermos a santa e bendita palavra de nosso Salvador. Hoje nós vamos examinar a respeito de doutrina. É muito comum nós vermos as pessoas olhando e dizendo assim, olha, aquela irmã está na doutrina, porque está olhando a roupa apenas da irmã. Ou aquele irmão está na doutrina, porque está usando manga comprida, a irmã está usando uma saia, uma roupa um pouco mais comprida. Aquela irmã está na doutrina, aquele irmão está na doutrina. Que doutrina que é essa? Onde está escrito a respeito de doutrina? O que a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus nos ensina a respeito de doutrina? É a roupa comprida? É a aparência? O que é a doutrina ensinada pelo Senhor Jesus Cristo? O que é doutrina? Nós vamos primeiro ver o que é doutrina. Doutrina significa ensinamento. E qual foi o ensinamento de Jesus para as nossas vidas? Só de olhar para a pessoa, eu sei que a pessoa está servindo a Deus com fidelidade, com amor e sinceridade? Então nós vamos ver, existe doutrina de homem, existe doutrina de demônios, existem doutrinas de fariseus. Veja aí em Mateus capítulo 16, o versículo 12, que fala a respeito da doutrina dos fariseus, ensinamento dos fariseus, que olhavam a aparência, seguiam as coisas antigas, os costumes. Em Colossenses capítulo 2, versículo 22, nós vemos a respeito de preceitos e doutrinas dos homens. Então tem igreja que acha que é muito bonito que a pessoa faça de uma determinada forma. E ensina os irmãos, ensina as irmãs, ensina a igreja a seguir aquela forma que o pastor entendeu que é muito bom. Mas é ensinamento de um homem. Se não estiver nas Escrituras, é ensinamento de um homem. Nós vemos também em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, a palavra dizendo que existem doutrinas de demônios. Então o espírito maligno entra na pessoa e começa a ensinar coisas que não são de Deus. A palavra diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros da luz, mas não são da luz, são das trevas. Então o diabo também ensina imitando, querendo imitar as coisas de Deus, mas não é de Deus. Isso não vem de Deus, vem do maligno, são doutrinas de demônios. E como nós vamos saber então, nós que queremos servir a Deus, nós que queremos viver com sinceridade, nós que queremos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo e receber o galardão, receber a salvação no final dos nossos dias, o que nós devemos fazer? Olhar para a palavra de Deus. Nós devemos examinar as Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ouvir as coisas de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 27, os judeus perguntando assim, que nova doutrina é essa? Porque Jesus chegou e expulsou o demônio. Que nova doutrina é essa? Que coisa maravilhosa que está acontecendo? Que novo ensinamento é esse? Porque no Velho Testamento não se via tanta coisa assim como Jesus estava fazendo, as coisas que Jesus estava mostrando. Então os judeus disseram, que novo ensinamento que é esse? Que nova doutrina que é essa? E também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 9, os gentios perguntaram assim, que nova doutrina é essa? Porque o evangelho estava sendo anunciado aos gregos e eles estavam sempre firmados nos estoicos, nos pensadores, nas pessoas que olhavam somente para as coisas carnais, nas coisas materiais, estoicos e epicureus. Eram pensadores, cada um segundo o seu entendimento carnal. E eles, quando viram aquela mensagem trazida pelos discípulos, que nova doutrina é essa? Que novo ensinamento é esse? Qual o novo ensinamento que o Senhor Jesus nos trouxe? Vamos iniciar então, vendo aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Do 34 ao 40, a palavra de Deus diz assim, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, ambos eram judeus, cada um com
corrente doutrinária, cada um entendendo o Velho Testamento de uma maneira. Os fariseus, que entendiam de uma forma, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, que entendia de outra forma o mesmo Velho Testamento, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Estavam experimentando Jesus para ver o que Jesus tinha a dizer, o que o Senhor Jesus tinha a dizer a respeito do ensinamento, da nova doutrina, do novo ensinamento que ele estava trazendo. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Só que esse segundo mandamento não tem na lei. O Senhor Jesus disse: eu não estou aqui para criar coisas absurdas. Eu estou cumprindo a lei, porque toda a lei se cumpriu no Senhor Jesus, porque ninguém havia cumprido a lei. Toda a lei se cumpriu no Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus veio e nos deu um novo mandamento. Vamos ler em Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 10, a palavra diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui não está dizendo cumpriu uma parte da lei, cumpriu a lei, tantos mandamentos, mas porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esta é a doutrina que o Senhor Jesus veio nos trazer. O novo ensinamento. E o Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Somente deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cumprindo estes 2 mandamentos, nós estamos na doutrina de Jesus. Aí é que nós estamos verdadeiramente obedecendo a Jesus. Vamos ver no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, os versículos 28 ao versículo 34. A palavra diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro, não existe. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Ora, não tem que guardar o sábado? Não pode deixar, não pode comer isso, não pode comer aquilo? Não tem que guardar dias? O que está escrito aqui? Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não existe mandamento maior do que estes. A pessoa às vezes faz alguma coisa e você tem que se perguntar assim: por que essa pessoa fez isso? Foi por amor ou foi por interesse? Então Jesus, o nosso maior exemplo de amor, quando ele estava na cruz, ele se entregou a si mesmo por amor ao Pai, porque o Senhor Jesus na oração disse assim: faça a tua vontade e não a minha. Então o Senhor Jesus se entregou para fazer a vontade do Pai. O Pai queria que ele morresse na cruz. E ele, por amor ao Pai, obedeceu o Pai, ainda que entregando a sua vida, mas obedeceu ao Pai por amor. E ele fez isso obedecendo ao Pai, sabendo que,
por amor a nós, por amor àqueles que o amam, ele estava abrindo a porta da salvação para todos aqueles que aceitam o seu sacrifício. Então o Senhor Jesus, o exemplo máximo de amor, ele entregou a sua vida em obediência ao Pai. Às vezes você quer obedecer a Jesus, quer obedecer a Deus, e Deus fala para você fazer uma coisa, mas você tem uma doutrina na tua igreja, você tem um ensinamento na tua igreja, você tem um ensinamento na tua vida, e você deixa de obedecer a Deus, deixa de obedecer a Jesus para obedecer o mandamento de homens, para obedecer o mandamento de demônios, para obedecer o mandamento dos fariseus. Nós temos que olhar para Deus unicamente, obedecer a Deus, obedecer a Jesus, obedecer o amor de Deus, obedecer o amor que o Senhor tem nos dado, com que Ele nos amou, vamos amar também, na mesma força, na mesma intensidade. Vamos ver ainda em Gálatas capítulo 5, o versículo 14, a palavra de Deus diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que fazer tudo por amor, queridos irmãos, irmãs, você que nos ouve neste dia. Fazer tudo por amor, não por interesse, não para comprar a salvação. Fazer de coração simples, sincero e por amor. Não julgando, como alguns têm costume de julgar os outros. E diz assim, aquele irmão lá, ele é fiel a lá, olha, está bem vestido, está de manga comprida, está de paletó, está de gravata, nossa, pela aparência a pessoa olha, mas o Senhor Jesus nos diz assim, não julgue pela aparência, mas segundo a reta justiça, porque pelo fruto se conhece a árvore. Veja em João capítulo 7, versículo 24, não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? É o amor. É o novo ensinamento, é a nova doutrina. Quem está em amor, quem está vivendo em sinceridade e amor, está obedecendo a Deus, amando a Deus e obedecendo por amor a Deus, não por interesse, mas por amor e amando aos irmãos como a si mesmo. Então, esse tem poder para curar enfermos, esse tem poder para expulsar demônios, porque tem muita gente que tem aparência, mas o irmão está necessitado lá. Não, irmão, eu não posso te emprestar dinheiro, eu não posso te ajudar, não. Falou em dinheiro, pelo amor de Deus, a coisa vira um pandemônio, não é? Eu não tenho condição de te ajudar, vai lá na igreja, vai lá, eu já dei o dízimo. Isso é amor? Isso é sinceridade? Isso é servir a Deus? O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós. Veja o que o Senhor Jesus disse, você quer ser perfeito? Vende tudo quanto tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aquele jovem, muito rico, saiu entristecido daquele lugar. Veja em Tiago ainda, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado sobre você o nome de Jesus? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. E aquele que julga o seu irmão e condena o seu irmão é homicida. Então,
Nisto, veja aí, para encerrar o nosso estudo deste dia, em João capítulo 13, versículo 35, o sinal do servo de Deus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você possa ser verdadeiro cristão, não só de aparência, mas de coração transformado, circuncidado pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia.